Agora a gente vai falar de emprego, tanto no serviço público quanto no serviço privado. Em tempos de dinheiro curto e possibilidades de emprego escassas, muita gente acredita que a solução para a estabilidade financeira está no emprego público e dedica boa parte da vida aos estudos direcionados aos concursos, sonhando com uma das 200 mil vagas que em média são lançadas no Brasil. Veja aí. São muitos os que abrem mão de outras atividades para se dedicar aos estudos para concursos públicos. Nesta casa preparatória, dá para ver que os alunos não estão para brincadeira. Não falta atenção, concentração e muito menos anotações. O professor e oficial de justiça Waiman Silveira fala as premissas básicas que os candidatos devem seguir. Definindo a área de sua atuação, ele tem que começar a estudar as disciplinas básicas que serão cobradas nos concursos, nessas carreiras que ele se identificou. São aproximadamente 200 mil vagas de concursos públicos nas esferas municipais, estaduais e federais no Brasil por ano. Mas a grande maioria dos candidatos fazem as provas apostando na sorte. É o que diz o empresário e administrador Gesiel Silveira, proprietário da casa de preparação. Ele fala também da estabilidade que os candidatos têm ao passarem em um desses concursos. O concurso público hoje é um projeto de vida. Então, quando você pensar em fazer concurso público, você está pensando num projeto de vida, de mudança de vida. Segundo a Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos, apenas em 2011, mais de 12 milhões de pessoas farão provas em busca de uma vaga. Felipe é uma delas e está estudando para a área administrativa do INSS. Depois de chegar da aula, ele almoça e retoma os estudos. Só para às 8 da noite. A gente deixa de sair, deixa de ir para festa, deixa de curtir muitas vezes, mas nós fazemos tudo isso pensando no futuro. Nós abrimos mão de algumas coisas agora para no futuro poder colher. Luiz deixou o emprego e se dedica exclusivamente aos estudos para concursos. Você tem que fazer uma poupança, juntar esse dinheiro e correr atrás do seu objetivo, né? Querer uma vida melhor. Sim, senhora. E para conversarmos sobre isso, né, tanto os concursos públicos quanto a iniciativa privada, a gente trouxe o Dr. Valdir Santos, que já está aqui também, que é especialista em concurso público, advogado, e também Margot Azevedo, que é diretora de recursos humanos, que também veio aqui para ajudar você, se não quer, né, ingressar no serviço público, ou mesmo quer ingressar no serviço público, mas faz uma coisa que eu acho, né, assim, eu não faria, mas tem gente que faz, como essa moça última que falou na reportagem de Ícaro Almeida. Abandonar a iniciativa privada para se dedicar ao estudo para ingresso no serviço público. Eu vou começar por Margot Azevedo, primeiras damas, viu, doutor Valdir? Eu vou começar por Margot Azevedo para, de início, falar sobre isso, né? Porque tem gente que larga mesmo o emprego ou pede, sei lá, uma dispensa, férias, junta todo o tempo que tem de folga para se dedicar a isso. O que você acha? Boa tarde. Boa tarde, Rita. Boa tarde a todos. É verdade, isso acontece, Rita. Agora, sim, tem um outro aspecto que eu acho importante ressaltar e talvez Valdir confirme isso. Como eu trabalho o tempo inteiro com pessoas que buscam emprego, na verdade, né, que estão, enfim, redirecionando carreira, buscando fazer uma transição ou mesmo continuar em suas empresas, uma das perguntas clássicas no processo seletivo é: você está participando de concurso? Porque o meu cliente, a empresa que me contrata para encontrar um profissional, não quer. Claro. Entende? Não quer colocar alguém para dentro, contratar alguém, investir em treinamento. Hoje as empresas investem muito em treinamento, para que depois de 2 ou 3 meses a pessoa diz assim: ai, tchau, o concurso me chamou, estou saindo. Então, assim, é uma faca de 2 legumes, como diria Magda, né? Então, assim, é bacana. Eu acho também que tem a questão da competitividade, do nível de dificuldade dos concursos. Hoje a gente vê que é um movimento profissional realmente das pessoas, não é? Então, as pessoas de fato deixam empregos, de fato se organizam para isso, como ela falou, né? Então, a gente faz uma poupança, estima que vai ficar estudando 6, 8, 10 meses e focados naquele objetivo, né? A competitividade é muito grande e as pessoas que estão conseguindo levar efetivamente tem esse tipo de dedicação. Agora, tem quem consiga conciliar, viu? Uma das coisas que me chamou Jornada atenção... tripla no dia, né? Exatamente, trabalhando, estudando e dando conta do resto da vida, né? Do resto da vida. A roda continua girando. Uma das coisas que me chamou mais atenção hoje, quando eu coloquei no meu Twitter, @RitaBatistaCom, as informações de quem viria hoje ao programa, a Oyama Almeida se pronunciou assim: abra a cabeça dos jovens, Rita. A melhor saída é um concurso público. Em raríssimos casos, a faculdade leva alguém a algum lugar. Doutor Valdir Santos, concurso público é a salvação?
Concurso público eu acho que é o melhor caminho. Agora, eu acho um equívoco você chegar a esse caminho através do abandono de sua atividade profissional. Eu acho que você não deve deixar o emprego para se preparar para concurso público, porque o grande problema é o seguinte: as pessoas pintam a ideia de que para passar em concurso é preciso de um sacrifício extremo e se esquecem de que uma alternativa a isso seria dedicar a parte do tempo disponível para os estudos, mas dedicar de maneira técnica, de maneira apropriada, e não simplesmente comprando um monte de livro e apostila, lendo, relendo, fazendo exercício, sem nenhuma metodologia de preparação. Então, por isso é que eu acho que o melhor caminho é a pessoa continuar empregada, tanto que a maioria esmagadora de quem passa em concurso está trabalhando, não está desempregado, não está com o tempo inteiro livre, até porque quem tem o tempo inteiro livre, muito dificilmente vai ocupar esse tempo todo com os estudos, e se ocupar, muito dificilmente vai utilizar da maneira correta. Quer dizer, vai estar passando por um sacrifício, vai estar passando por um esforço, mas nem sempre o esforço, quando mal empregado, leva ao melhor resultado. Aqui já tenho várias perguntas, tanto para um quanto para outro, e aqui me veio uma coisa que eu nunca ouvi falar. Rita, gostaria que sua entrevistada falasse um pouco sobre a entrevista de competência. Como é esse negócio dessa entrevista de... Na minha época só tinha entrevista mesmo, assim, né? Com quem ia contratar. Como é essa entrevista de competência? Na verdade, hoje, Rita, assim, as empresas que estão mais antenadas com modelos de gestão mais modernos, né? Com resultados mais assertivos, trabalham com gestão por competências. Consequentemente, a gente começa a selecionar baseado nessas mesmas competências. Sim. Então, nada mais é do que... Primeiro, que a seleção por competência, ela é uma seleção que leva em consideração as competências do indivíduo além do perfil técnico. Hoje as empresas investigam com o mesmo grau de importância o perfil técnico, se você entende efetivamente da área que você quer atuar, se você tem expertise necessária, e também a parte comportamental, atitudinal. E essa história de competências é o conhecido chá, né? Conhecimentos, habilidades, não é isso? Experiências. Então, assim, você precisa ter alguma experiência para proceder esse tipo de entrevista. E ele é baseado, sim, ou em competências previamente determinadas pela empresa, são os indicadores da empresa, o que é que o indivíduo precisa ter. E aí o profissional de seleção, baseado nessas competências, ele vai desenhar o tipo de entrevista, o tipo de testes que serão alocados naquele processo, e essas competências serão investigadas. A diferença, assim, mais de uma forma assim, bem fácil de entender, é o seguinte: numa entrevista comum, como você falou, né, a tradicional, a gente pergunta e resposta, perguntas bem objetivas e respostas objetivas. No entrevista por competências, você busca investigar uma experiência vivida já pelo profissional. Então, ao invés de eu te perguntar, vem cá, Rita, você trabalha bem sob pressão? Aí você vai me dizer o quê numa entrevista? Claro, sou expert nisso. Então, em geral, eu não perguntaria isso. Mas eu perguntaria, Rita, você pode me dar algum exemplo em alguma atividade sua anterior, em alguma empresa, onde você tenha vivido uma situação de pressão? Entendi. Aí você vai começar a me contar. Eu vou dizer, e como é que você se sentiu em relação a isso? Como é que você agiu? Como é que você articulou? Então, eu começo, na verdade, a avaliar um comportamento seu já vivido por você. Entendi. E avaliar que... mais fácil eu saber como você funciona. Exatamente. E a pessoa não ter a resposta pronta, né? Exatamente. O entrevistado não ter a resposta pronta. E eu saber como você funciona, entendeu? Daqui a pouco a gente vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre, às vezes, né? Eu sei que a intenção é ser contratado, as pessoas querem se recolocar, ou mudar de emprego, ou se reinserir no mercado de trabalho, mas não minta não, gente, porque o entrevistador saca tudo, sabe tudo. Pra que você vai ficar colocando? E outra coisa, ficar floreando currículo, viu? Peraí que a gente vai falar desse negócio também. Peraí. Olha, Vilma tá dizendo o seguinte: passei no concurso público para professor do município, porém só concluo a graduação em junho. O que faço se for convocada antes? Bom, no caso do município de Salvador, é muito comum eles verificarem a data em que você concluiu, e se você não concluiu o curso exigido antes da inscrição, pode ser que você seja eliminada. Agora, essa eliminação ela é injusta e equivocada, porque a Justiça brasileira já tem decidido, de 6 anos para cá, que os requisitos para acesso a cargo público devem ser atendidos no momento da posse. Então, caso você não atenda a esse requisito e seja convocada antes, eu acho que o que você deve fazer é verificar se essa exigência do edital está em conformidade com a lei, porque existe um problema muito grave. A Constituição Federal, no artigo 37, inciso 1º, diz que quem deve estabelecer requisitos é a lei. Mas o povo pensa que é o edital. Sim. E o edital tem a função nada mais do que copiar nesse particular o que está na lei. A função do edital em termos de norma é outra coisa. É conteúdo de prova, é critério de aprovação, é prazo de validade. Mas requisito para participação como servidor público, quem estabelece é a lei. Então,
verifique se a lei que rege a carreira efetivamente diz isso. Eu me lembro que no penúltimo concurso a professor do município, muito grande, teve 1.680 vagas. Sim. Eu publiquei um artigo, na época eu era conselheiro da OAB, e publiquei um artigo falando sobre essa irregularidade. O prefeito da época até, essa e outras Sim. do edital, e o prefeito da época até republicou o edital com algumas correções, não todas. Eu fui procurado por algumas pessoas que queriam mais detalhes sobre isso. Essas pessoas entraram com ações e um dia eu recebi a visita de uma jovem e de um pai dizendo que tinham sido aprovadas no concurso, tinha sido empossada no concurso por conta daquela informação que ela havia recebido através do artigo publicado no jornal. Cadê o blog? Concurseiros? Concurseiros.com.br. Concurseiros, no plural.com.br. Vamos deixar aqui também. Essa coisa do sonho também, Margot. Às vezes a pessoa está na iniciativa privada e tal, mas tem um sonho, né? Não precisa ser do lado artístico, mas de fazer uma faculdade completamente diferente do trabalho que ele está hoje, mas ele é um bom profissional, é uma pessoa que tem uma carreira dentro daquela empresa, mas vocês percebem que a verdade mesmo ela quer outra coisa. E aí? Aí que a gente precisa pensar em ser feliz quando a gente fala em trabalho, né, Rita? Então, assim, uma das opções nossas pela escolha de uma profissão, ou mesmo de redirecionar a carreira, Sim. tem que ser balizado, claro, em mercado, obviamente, você quer trabalhar, você quer sobreviver do que você gosta, mas, assim, você ser feliz, você ter satisfação no que você faz, é imprescindível para que isso norteie suas escolhas profissionais. Então, assim, se você está infeliz na sua profissão ou no seu trabalho, é bacana analisar o cenário e tomar uma decisão, né? Então, é sempre hora de redirecionar. Agora, as coisas têm um preço, basta você estar disposto a pagar. Então, às vezes, a pessoa vem de uma trajetória maravilhosa, como será na área financeira de uma empresa, mas o grande sonho sempre foi trabalhar com música, com cozinha, chefe de cozinha. Né? E ele já está num patamar salarial e de cargos que ele construiu com a área financeira. Né? Se ele quiser mudar, ele vai poder, vai. Agora, ele precisa se preparar. Ele precisa analisar o cenário, medir os riscos e tomar a decisão dele. Porque um preço vai ter. Claro. Agora é sempre hora de redirecionar para poder ser feliz, né? Ó, Flávia diz o seguinte, pergunta ao entrevistado Valdir sobre a inconstitucionalidade do concurso da Condé, aberto na semana passada. A seleção será feita por análise de currículo e entrevista. Parece jogo de cartas marcadas. Isso é Flávia que está aqui concluindo, viu? O que podemos fazer para impedir isso? O Ministério Público pode ser convocado para entrar com uma liminar ou já o fará por verificar irregularidade em desacordo com a Constituição Federal? Bom, no dia que eu li esse edital, eu fiz uma representação ao Ministério Público, ainda não tive a resposta, porque eles mandam uma correspondência para o endereço de quem fez a representação, informando o número do processo, etc. E eu, nessa representação, indiquei algumas irregularidades, são várias. A principal delas é que não deveria estar se fazendo uma seleção para a Condé através de processo seletivo simplificado, ainda mais esse que é com autodeclaração de currículo, avaliação de currículo e entrevista, inclusive na qual vai ser utilizado o critério de inteligência emocional. Semelhantemente ao que você falou aqui há pouco, uma entrevista que tenta avaliar a inteligência emocional vai dizer o quê? Vai fazer perguntas e a pessoa vai dizer exatamente aquilo que vai lhe dar uma pontuação maior nessa entrevista, né? Se a avaliação fosse feita ao longo de um período por um profissional qualificado, a coisa é diferente do que você está entrevistando alguém. Então, infelizmente, tem acontecido com muita frequência situações como essa. Aconteceu com relação à Secretaria de Segurança Pública, eu também formulei a representação. Aconteceu com relação à ADAB, Agência de Desenvolvimento Agropecuário, também formulei a representação. E essa semana publiquei um artigo num site de notícias, o Bahia Notícias, falando sobre esse caso da Condé. Certamente ele tomou conhecimento através desse edital aí, dessa publicação. Sim. A irregularidade é muito evidente. Tem várias questões e outros detalhes menores que são comuns, mas que eu acho que o Ministério Público não deve deixar passar em branco. Prazos curtos para recurso, impossibilidade de reavaliação no âmbito administrativo, isso tudo viola o direito das pessoas e impede que, da maneira como a Constituição quer, ou seja, os mais preparados, os mais dedicados, os que mais sabem, tenham acesso a esses cargos disputados. Entendi. Infelizmente, isso tem acontecido com muita frequência e eu espero que o Ministério Público atue nesse caso. www.concurseiros.com.br é o site de Valdir Santos. Lá você encontra também a atualização. Muita gente perguntando, já que eu posso me manter atualizado sobre todos os concursos, o que está acontecendo, que já está aberto, que não está aberto, lá no site www.concurseiros.com.br. A Anônima faz uma pergunta para Margot.
diz assim, gostaria de saber se é certo fazer um teste em uma empresa e depois a empresa não ligar para dizer se a pessoa foi aceita ou não. E se eu devo ligar para saber e em que prazo? E como eu faço? Para deixar um currículo aqui na Band, oxi, na portaria da emissora. Diga qual é o cargo também e o departamento, né? Se é no jornalismo, se é o marketing, se é o departamento comercial, se é aqui em operações, cinegrafista, operador de áudio, para a gente já direcionar para o chefe da área. Pronto. Diga. Bem, Rita, esse é um procedimento errado, né, das pessoas que conduzem processos seletivos. Então, a gente convida um profissional para poder participar de uma entrevista, de testes, enfim, uma série de etapas. Ele se dispõe a isso, dedica o tempo dele e depois fica a ver navios aguardando uma resposta que nunca vem. Então, esse é um procedimento errado. A empresa tem que sim dar um feedback para todo candidato que participa de um processo seletivo. Agora, se a empresa vai dar ou não, vai do profissional que está conduzindo, etc. e tal. Agora, o que é que o profissional que está participando pode fazer? Também tem que ter proatividade em relação a isso. Então, muitas vezes as pessoas saem da entrevista, você agradece a pessoa, ok, tchau, e não pergunta nada. Então, quando a gente participa de um processo seletivo, a gente também está avaliando aquela empresa e aquela oportunidade. Claro, com ética, né? Enfim, com limites, mas a gente também está avaliando se a gente quer aquela oportunidade. Então, ao final de uma entrevista, pergunte, agradeça pela oportunidade. Olha, muito obrigada pela oportunidade da entrevista. O senhor poderia me informar qual a próxima etapa desse processo seletivo? O senhor poderia me orientar? O que é que eu devo fazer? Eu aguardo um retorno? Eu posso ligar para a sua secretária? Posso enviar um e-mail? Como é que eu vou ter esse feedback? Então, mostrar essa proatividade ao final da entrevista mostra interesse, mostra que você está gerenciando aquela oportunidade, né? E, de alguma forma, você pode obter uma informação que vai aplacar um pouquinho a sua ansiedade. Rita, gostaria de saber da especialista se devo colocar foto, assinar currículo e colocar estado civil. A cada ano vem uma nova fórmula de fazer currículo. Fico sempre na dúvida. Como devemos formatar o nosso currículo? Bem, a primeira coisa é que um currículo, ele não é um documento estanque, né, fixo. Ele tem que, efetivamente, servir para algum objetivo, né? Então, se você, por exemplo, está buscando uma vaga específica, numa área específica, esse objetivo específico tem que estar lá claro no seu currículo. Então, o ideal é que você tenha um currículozão padrão, com todas as informações da sua trajetória nos últimos 5 anos, para trás não é relevante, e que você direcione, faça pequenas modificações a depender do objetivo desse currículo, do tratamento desse currículo, né, para onde você vai encaminhar. Uma outra dica é foto, não coloque, né? Não se coloca foto, em algum momento alguém deve ter dito isso para alguém, e isso se perpetuou de uma forma equivocada. A gente não deve colocar foto em currículo, e se num processo seletivo você for convidado, até mesmo antes da sua presença física, a encaminhar uma foto, desconfie um pouquinho, né, digamos, da retidão daquele processo, né? O ideal mesmo é que você possa estar frente a frente com o profissional que conduz, que está habilitado a conduzir aquela seleção, e ele vai te ver, não tem porquê pedir uma foto. Sim. Se ele necessitar de uma foto, exemplo, eu já vivi esse tipo de situação, Rita. Um cliente meu, o diretor estava na Alemanha, uma multinacional, estava se implantando aqui, eles gostariam de conversar com as pessoas, na época, muitos anos atrás, não tinha esse negócio de videoconferência, Skype, então a gente pediu permissão para os candidatos e eles encaminharam as fotos que eles gostariam de encaminhar, e isso aconteceu, mas de uma forma bastante correta e respeitosa. Os candidatos autorizaram o envio de suas fotos. Hoje em dia tem Skype, tem um monte de ferramenta gratuita, a pessoa que está do outro lado do mundo pode olhar para a sua cara e conversar com você, portanto, não coloque foto. É muito menos aquelas fotos engraçadinhas, né, assim, de ombrinho de fora, etc e tal, não se deve colocar. Quanto à idade, essa questão de estado civil, etc e tal, todo currículo, não existe um formato padrão, mas existem diretrizes, né, para a formatação de um currículo bacana. Então, inicialmente, sempre assim, os dados de identificação, então, seu nome completo, estado civil interessante, nacionalidade e, no máximo, a idade. Certo. E a forma de contato, obviamente, que deve ser um e-mail e um celular. E aí cabe, por favor, criem e-mails profissionais. Tem gente que bota gatinha manhosa, @yahoo, né? Marinho gostoso, @bol. Esse tipo de coisa num currículo já digamos assim, você já é eliminado. Ou a inicial, é lógico, e o sobrenome, né, minha então, gente? você ter um e-mail desse pessoal é uma coisa. Outra coisa é um endereço desse para você encaminhar para uma oportunidade profissional. Então, colocando essa identificação, não precisa identidade, CPF, nome de pai, nada disso.
isso. É seu nome lá centralizado, de um lado e-mail e telefone, do outro casada, brasileira, 35 anos, por exemplo, tá? A gente sempre sugere que as pessoas que têm idades acima de 45 anos não coloquem, não é por nada. Hoje o mercado está bem mais flexível para essas pessoas. Mas é porque se não acrescenta tanto e algumas empresas podem ter certo preconceito. Então, até 45 anos você pode até colocar. A partir disso, não coloque. Coloque brasileira, casada, pronto. Margot, e aquele negócio de habilidades pessoais, habilidades Não, é uma coisa erradíssima, era isso que eu ia dizer, Rita. Logo depois desse cabeçalho, digamos assim, aí vem um item que é importantíssimo, que é objetivo. Aí as pessoas colocam assim, contribuir para o bem da humanidade, a empresa, porque é a beleza do mundo e do universo. Gente, ninguém quer ler isso, entendeu? Isso mesmo. O objetivo é o seguinte, é dizer o que é que você quer. Então, o objetivo é você colocar a área e o cargo. Então, por exemplo, se eu quero objetivo, atuar na área administrativa e financeira, é um objetivo. Sim. Se eu tenho um objetivo mais claro ainda, de ser gerente. Objetivo, gerência na área administrativa e financeira. Se você tem 2 ou 3 objetivos e tá querendo, tipo assim, eu topo um cargo de coordenação, supervisor, analista, aí você coloca uma coisa mais genérica, como atuar na área administrativa e financeira, aí de acordo com a trajetória que vem embaixo, quem está lendo entende aonde você se encaixaria. Entendi. Mas o objetivo é isso, basicamente, área e cargo, ok? Pronto. Depois disso, efetivamente, o histórico profissional, a formação acadêmica e se você tem algum diferencial, algum curso interessante. Então, você está buscando uma vaga na área administrativa e financeira, não coloque curso de piano, curso de neurolinguística, coisas que não tem, assim, é importante do seu ponto de vista pessoal. Eu, por exemplo, adoro pessoas que têm uma trajetória na área artística, mas o currículo tem que ser é um documento estratégico. Entendi. Ele não é um compêndio. Entendeu, né, criatura? Para não ficar fazendo essas bobagens aí, floreando currículo, como eu recebi currículo decorado, assim, por sabe? Favor, não, aquela hein? moldura. Uma fonte clássica, número 12, sem desenho, sem enfeite, sem milhares de marcadores de bolinha, de setinha. Isso! Não, o mais clássico, mais clean e mais fácil. E objetivo, 2 folhas no máximo. Até um pós-doutor. Um pós-doutor poderia ter um currículo de 3 folhas. Pergunta para Margot. Nildete Jesus, que diz o seguinte: gostaria de saber por que tantas exigências para se contratar um estagiário. Sou estudante do curso de administração e vejo que tem que ter experiência na área, inglês fluente. Muitas vezes esse inglês não é usado na empresa. Se é vaga de estágio, não deveria fazer tantas exigências. As empresas hoje estão contratando estagiários, mas suas funções são de empregados e com baixa remuneração. Ela protesta, viu? O que você acha? Assim, isso aí não é regra e nem é genérico, né? Ela pode ter se deparado com a empresa que estava exigindo esse tipo de coisa, mas não é normal. Pela própria natureza, o conceito de estágio é você oferecer a oportunidade de aprendizado para aquele estudante, enquanto ele está no curso do curso dele, né? Seja lá tecnológico, superior, etc. Então, agora, o que pode ter acontecido, Nildete, é que essa vaga especificamente, talvez, por exemplo, muitas empresas querem buscar um estagiário já em final de curso, portanto, pensando numa possível contratação, então ele ainda entra como estagiário, ele ainda experimenta um pouco da cultura corporativa daquela empresa, aprende, já traz alguma experiência e, de repente, isso aí pode significar até uma oportunidade já de você ser contratado. Então, assim, o que eu sugiro é, antes da gente julgar, porque fica difícil julgar essa oportunidade, entende, Rita? Porque tem muita empresa bacana, séria, e que oferece oportunidades concretas de estágio, respeitando a lei de estágio. Agora, o estudante, precisa ler a lei, precisa entender o que é que ele tem direito, quais são os direitos e deveres, não é? Certo. Que a lei diz lá. Segundo, avalie direitinho, tem muito programa de estágio bacana, tem empresas que são famosas pelos seus programas de estágio, não é? Margot, tem muita gente querendo contato com você. Sim, como é que faz? Podem mandar currículos. Olha! Que assim, hoje em dia poucas empresas recebem currículos impressos, não é? Hoje em dia é currículo virtual. Então, quem quiser mandar, pode mandar para comunicação, sem cedilha e sem tio, portanto, comunicacal.ba@velirh.com.br. Pronto, Anny Pinto, vamos fazer logo esse daqui para ir colocando até o final do programa. Comunicação, sem tio e sem cedilha, @velirh.com.br. Pronto, vamos Rita, só um pedido, assim, fica mais prático se a pessoa colocar no assunto, não o nome dela, mas CV administrativo financeiro, CV de história, de biologia, CV de estágio. Isso ajuda muito, porque já vai para o nosso banco e teremos satisfação em convidá-los para um processo seletivo, caso o perfil se adeque. Vou lhe mandar vários currículos. Pode mandar. Obrigada. E para Valdir Santos, também, última pergunta, o programa está terminando, daqui a pouco o Virgílio vai contar algumas cidades, viu, que ele vai fazer São João. Deise Rocha pergunta sobre
o cadastro de reserva. Ela disse que já foi aprovada 3 vezes em concurso. Em um foi aprovado em primeiro lugar, mas é cadastro de reserva. Gostaria de saber como a lei ampara quem é aprovado nessas situações e podemos reivindicar na justiça. Na verdade, não existe a obrigatoriedade de convocação quando é cadastro de reserva. Não há uma lei prevendo isso, mas há uma situação que leva a isso e que as pessoas não estão aproveitando a situação, que é o seguinte: é muito comum hoje existir contratação temporária através de renda, através de terceirizações, e quando a empresa pública ou quando o órgão público contrata através de outros métodos que não o concurso, para aquela função em que existem pessoas aprovadas em concurso, essas pessoas aprovadas em concurso têm direito à vaga, mas muitas vezes elas não vão brigar por essas vagas porque elas acreditam nessa história de que quem está aprovado em cadastro de reserva não tem direito. Então, não sei qual é a situação dessa pessoa, mas muito provavelmente, pela generalização da contratação de terceirizados, etc., hoje em dia, muito provavelmente existem pessoas no lugar dela que não passaram por concurso público e ela está sendo iludida pelo fato de achar que não, pelo fato de ter sido contratada para cadastro de reserva. Existem muitas e muitas pessoas nessa situação. Tá certo. Valdir, também muitíssimo obrigada, viu, pela Obrigado participação mais uma vez. Dessa vez eu vou deixar entender o livro aqui, porque você tem que comprar também, gastar um dinheirinho, né, minha gente? Toda vez eu sorteio, toda vez ele traz, mas entre LDM... Não, em todas as livrarias. Também é DM, todas as livrarias de Salvador. Todas as livrarias de Salvador. Concurso Público, Estratégias e Atitudes, www.concurseiros.com.br.